Olá, muito bom dia, meus amigos. Começa agora mais um programa e hoje você verá aí uma retrospectiva de todos os nossos quadros do ano de 2019. E vamos acompanhar agora um resumo do que você verá no programa de hoje. Perspectiva econômica para 2020. E veja também como a industrialização do milho permitiu alternativas para a nutrição animal. E o programa Terra e Negócios está no ar. E a Semana do Agro você acompanha aqui no Giro Rural. Devido às mudanças na cobrança do ICMS, o Grupo Aldo, dos postos Aldo Locatelli, anunciou o fim da venda de etanol em suas unidades a partir deste mês. O Sindipetróleo disse que é uma decisão particular deste grupo e também uma forma de protesto pelas mudanças do ICMS. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou nesta semana um novo Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergência Veterinária, que permitirá que os produtores rurais acompanhem pela internet a notificação de determinadas doenças e recomendações de medidas a adotar em casos de emergência veterinária ou situações suspeitas. Casos de ferrugem asiática já foram registrados nas lavouras de todo o país até o momento. De acordo com um consórcio anti-ferrugem, ao todo 7 estados já fizeram registro da doença, entre eles o Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Pesquisas do CPEA apontam que o mercado brasileiro de milho produziu e exportou volumes recordes em 2019. Segundo a Conab, houve aumento de 9,3% nas áreas semeadas e alta de 25,3% na produtividade, com a produção brasileira total atingindo 100 milhões de toneladas. E você já sabe quais as perspectivas econômicas para 2020? O economista Edi Santos Amorim fala um pouco mais sobre o assunto. 2020 é um ano extremamente favorável. Podemos falar claramente que é um ano da retomada da economia nacional e também da nossa economia estadual. Da ótica das variáveis macroeconômicas, o PIB vai dobrar de tamanho. 2019, o PIB fechou em torno de 1%. 2020, as projeções é no mínimo fechar em 2%. Ou seja, vai dobrar de tamanho. Dobrando de tamanho, as atividades econômicas também todas vão estar crescentes. As atividades econômicas estando crescente, pujante, nós já podemos pensar na recuperação do emprego, que essa foi uma variável que ainda 2019 não aconteceu. 2018 para 2019 recuperou 1% da taxa de desemprego que estava lá em torno de 12% no início de 2019, fechou o ano aproximadamente ali a 11%, mas 2020 a tendência é essa variável reduzir ali para 9,5% e 10%, ou seja, a recuperação do emprego vai acontecer neste ano, em toda a cadeia produtiva. Com isso, nós podemos olhar também para um setor que emprega muito, que é o comércio. Com esses resultados, o comércio vai demandar mais contratações, a iniciar já pelos temporários que iniciaram no último trimestre de 2019, cerca de 30% vão ser efetivados agora em 2020, e as projeções são uma das melhores. O país ainda está trabalhando a questão do ajuste fiscal. Em 2019 aconteceu a reforma da Previdência, foi muito positiva e muito produtiva para os mercados que reagiram de uma forma salutar. 2020 é para acontecer a reforma da Previdência, a reforma tributária. Essa reforma da tributária também já era para ter acontecido, não aconteceu, vai acontecer com todos os esforços para o ano de 2020. E aí o mercado já começa, o governo e as empresas da iniciativa privada começam a entender que é um ambiente bom para retomada de investimentos. Aquelas indústrias que tentaram em 2019 vão sair do papel em 2020. A percepção de investimento no mercado financeiro por conta de uma taxa básica de juros, a Selic, da ótica do controle e com uma trajetória de baixa, vai continuar em 2020, ou seja, vai ter mais acesso ao crédito a um custo mais barato para investimento. O mercado imobiliário cresce também com essa taxa de juros sob controle. E aí as indústrias de automobilística também já planejam reativar algumas unidades.
Ou seja, é um ano muito favorável. Para as nossas exportações brasileiras e o Mato Grosso, que é uma economia, a principal atividade econômica, que é o nosso agronegócio, a nossa agropecuária, também ampliam os mercados de exportação. E isso também vai gerar emprego, vai gerar renda. O PIB estadual é 2 vezes maior do que o PIB nacional. Mato Grosso tem uma renda média maior também do que a média nacional, ou seja, 2020 é um ano muito positivo, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado estadual. 2020 também é um ano de eleições municipais, onde os municípios estão aí preparando aí a questão aí do controle do orçamento para poder também fazer investimento nesse ano, mas todo ano de eleição é um ano de cautela, porque o primeiro semestre é uma realidade, o segundo semestre passa a ser uma outra realidade, isso depende dos resultados que vão acontecer no final de 2020. Então tudo isso é uma incerteza que pode acontecer, alguma coisa desfavorável na economia. Ainda temos aí um cenário internacional que veio de uma melhora, mas ainda é turbulento. A gente teve aí forte a questão da oscilação, da alta do dólar, por conta aí do baixo crescimento da economia mundial e também pela guerra entre Estados Unidos e a China. Isso ainda deve acontecer por um período, o que pode preocupar também as economias de uma forma geral, e a nossa, que é uma economia emergente, pode acontecer, mas a perspectiva é de crescimento. E como todo brasileiro, pensar positivo, porque realmente nós agora podemos falar, 2020, iniciamos um ano de recuperação da economia e com grande perspectiva de investimentos, tanto no cenário nacional, quanto aqui no nosso estado de Mato Grosso. E no próximo bloco você vai ver os melhores momentos do quadro Café com Prosa. O programa Terra e Negócios vai para um breve intervalo e volta já. E em 2019, o quadro Café com Prosa trouxe grandes entrevistas com personalidades do agronegócio. Vamos relembrar alguns desses momentos. Olá, bom dia. Nós estamos recebendo hoje no Café com Prosa o Antônio Carlos de Carvalho, que é representante da FAMATO no PINEFA, no Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Bom dia, Antônio. Bom dia. Como é que está o andamento dessa última etapa do programa? Nós já estamos caminhando para as etapas finais, né, onde o nosso objetivo é a retirada da vacina até maio de 21 em todo o território nacional. Então está bem evoluído, estamos participando de todas as discussões a nível local e nacional, para que a gente consiga vencer essa etapa e realmente cumprir o que prevê o calendário, que é para maio de 21, erradicar a febre aftosa no território brasileiro. Na realidade, ela já está erradicada, né, Antônio? Agora é um processo de retirada da vacina, né? O processo de erradicação e a retirada da vacina faz parte do processo de erradicação, né? Então a gente caminhou vacinar, calibrar essa vacina e a etapa final da erradicação é a retirada da vacina e aí passar a fazer as vigilâncias, né, sanitárias para a gente conseguir manter esse status de país livre de aftosa sem vacinação, que é onde a gente, a partir da retirada da vacina, a gente vai fazer esse pleito junto à organização internacional para que, num prazo de 2 anos, a gente consiga o reconhecimento internacional como país livre de aftosa sem vacinação. Hoje nós vamos conversar com o Celso Nogueira, ele é presidente do Sindicato Rural de Cuiabá. Presidente, qual que é a expectativa aí para a gestão do senhor junto ao Sindicato Rural de Cuiabá? Mato Grosso é o estado mais importante na produção do Brasil, né? Não tem outro estado que produz o que nós produzimos, né? Tanto faz de grãos como de alimento, como de carne, né? Então é o estado que mais produz alimento. E o mundo necessita disso, né? Então eu acho que é o momento da gente também inovar e tentar avançar. Olá,
Olá, bom dia. Hoje nós estamos recebendo no Café com Prosa o Oswaldo Biasi. Ele é consultor do Sicredi, consultor de negócios da Sicredi Mato Grosso do Sul e Paraná, né? Bom dia, Oswaldo. Bom dia. É com satisfação que nós estamos aqui para falar um pouquinho da questão da estrutura do Sicredi no estado do Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre e agora entrando no Amazonas. Então é a nossa central Sicredi Centro-Norte, Cuiabá, que estamos à disposição. A Sicredi tem crescido assim ano a ano exponencialmente, né? Antigamente a Sicredi ela se resumia a Mato Grosso do Sul e era tudo independente, né? Agora não. O Sicredi, a origem deles começaram na região sul e aí foi se expandido. Então hoje nós temos o Banco Sicredi totalmente interligado e dentro da área de atuação da Central Sicredi Centro-Norte, nós estamos aí fazendo expansão, abrindo agência, novos postos de atendimento e até mesmo o seguinte, dentro dos desafios e dentro da nossa missão, a gente precisa estar próximo dos nossos associados, próximo das comunidades onde os negócios ocorrem. Então nós também estamos com um projeto de expansão de agência, abertura de novas agências em Mato Grosso, no Pará, entrando no Amazonas, em Rondônia, no Acre. Aonde nós estamos aqui são as agências do Sicredi vinculadas à Central Sicredi, que nós chamamos de Centro-Norte. Olá, bom dia. Hoje nossa conversa é com o Custódio Rodrigues. Ele é diretor executivo da Acrismate, Associação de Criadores de Suínos do Estado de Mato Grosso. Nós vamos estar conversando aqui sobre a questão da suinocultura no Estado e no Brasil. Bom dia, Custódio. Bom dia, uma satisfação estar conversando com você aqui sobre a suinocultura do Estado. Qual o balanço que você faz da suinocultura agora no ano 2019? Bom, a suinocultura sempre teve um momento de altos e baixos, mas agora em 2019 nós podemos dizer que nós saímos aí do processo que nós tínhamos de retardo um pouco da suinocultura em função principalmente dos preços, né? Nós tínhamos até antes do anúncio da peste suína africana na China, momentos que custo de produção que oscilava entre R$ 2,90 a R$ 3,00 e vendendo suíno a R$ 3,10, R$ 3,20, às vezes caía para R$ 2,90, até com prejuízo de R$ 20, R$ 30 por animal. Hoje, com o advento da peste suína africana, os preços subiram consideravelmente, os custos de produção também começam a subir. Então, hoje nós temos um custo de produção que oscila entre R$ 3,15 e R$ 3,20, mas vendendo suíno a R$ 4,70, R$ 4,80, às vezes até R$ 5,00 alguns produtores, e fora do estado, às vezes alguns produtores ainda conseguem um preço um pouquinho melhor pela falta, né, pela demanda extremamente alta de carne no mercado internacional, principalmente no mercado chinês. Mas a avaliação é que foi um ano positivo. A avaliação a gente pode dizer que foi um ano bastante positivo. Também devemos dizer que o suinocultor, o dinheiro que ele está hoje ganhando, a lucratividade que ele tem hoje, está sendo parte para bancar os prejuízos que ele teve atrás, né? A suinocultura, em levantamentos feitos por nós aqui, nós temos aí 10 anos, 5, 6 anos de prejuízo, principalmente em função desse mercado que oscila muito o mercado da suinocultura. E a industrialização do milho permitiu alternativas para a nutrição animal. Acompanhe. O DDG é um coproduto do milho que vem ganhando cada vez mais espaço na produção brasileira. Para se ter uma ideia, estima-se que 1 tonelada de milho permite a produção de 420 litros de etanol, 285 quilos de DDG e 18 litros de óleo de milho. Para entender melhor sobre o que estamos falando, o diretor executivo do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso, Jorge dos Santos, explica o que é o DDG. DDG é um grão destilado do milho, certo? Ele sofre, na produção de DDG e etanol, o milho ele é transformado em quirera, ou seja, ele é triturado, depois ele é cozido. Tá? Desse cozimento você tem 2 produtos, o amido, que vai para destilação, para ser transformado em etanol, e a massa, que pode ser consumida úmida, que é o wet-DDG, o WDDG, ou seco, quando ele então sofre um processo de secagem, caindo a umidade de 70%
para algo em torno de 8%. E aí ele pode ser estocado ao longo da necessidade do produtor agropecuário. Com a industrialização do milho, os benefícios econômicos também se tornaram uma vantagem para os produtores. Além deste ponto, o impacto ambiental é nulo. O etanol de milho é o que a gente chama de circuito fechado. Ele não causa nenhum impacto ambiental. Tá? A água que ele requer para fazer o cozimento, ela depois passa por um processo de purificação e volta para suas origens absolutamente purificada. A vinhaça, que é um problema, ou é considerado um problema, deixou de sê-lo, mas foi considerado durante muitos anos um problema, da produção do etanol, no caso do circuito fechado, ele passa por um processo de centrifugação e é acrescido ao DDG para aumentar ainda mais, porque ele é rico em potássio e hidrogênio, para aumentar ainda mais a qualidade do DDG. Então, ele é um circuito fechado, zero de emissão, zero de problema. O professor e pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso, Joanes de Lemarros, estuda o DDG há mais de 3 anos e aponta que o DDG pode reduzir os custos da produção. O professor explica também quais os valores proteicos que o DDG agrega na nutrição animal. Quando a gente pensa em ponto de proteína ou de custo da proteína fornecida para os animais, quando eu trabalho com uma dieta com DDG, eu consigo baratear o custo da dieta. Isso, sem dúvida nenhuma, é a grande vantagem. Do ponto de vista de desvantagem, eu não encaro como sendo desvantagem. Na minha percepção, na minha avaliação, são ajustes nutricionais que são necessários. Quando a gente compara a proteína do farelo de soja com a proteína vinda do DDG, a proteína do DDG ela tem um perfil em termos de degradação no rumen que é diferente da proteína do farelo de soja. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um ajuste colocando um pouco de ureia na ração ou no suplemento para permitir que o ambiente ruminal, a microbiota do animal possa trabalhar efetivamente. Então, esse ajuste, trabalhando com uma ureia associada ao DDG, esse ajuste é extremamente importante para a gente melhorar a utilização e a inclusão do DDG na dieta dos animais. Para o produtor rural Amarildo Merotti, o DDG é uma grata surpresa para a produção, mas ainda carrega alguns pontos negativos frente a outras opções utilizadas na nutrição animal. A gente tinha um pouco de restrição no início dos volumes de se colocar na mistura, mas esses volumes a gente vem fazendo experiências com indústrias diferentes, com produtos diferentes e tem visto que os animais aceitam bem. Eu estou trabalhando com um produto com uma umidade bastante baixa, que é onde a gente achou o ponto de equilíbrio. É um produto com em torno de 10 de umidade. Ele tem uma estabilidade que a indústria fala de 6 meses, mas balela. A gente que está no campo lá vê que passou de 60 dias, ele começa a perder qualidade. Isso aí não adianta a indústria dizer que tem. Aí eu estou olhando no campo lá, eu sei o que é. Só pela palatabilidade dos animais a gente percebe que o produto perde um pouco de qualidade. É lógico, tudo perdeu o paladar. Quando você tem uma comida boa, ela perdeu um pouco do paladar, ela perde qualidade. A qualidade está em cima do odor também, para o animal poder se atrair por ele, né? E com esse produto novo que eu estou dizendo, eu consigo tratar até 50% da dieta dos meus animais com o DDG. Então, facilitou muito nossa vida. Não precisa triturar, tem uma proteína alta. O diretor executivo da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso, Custódio Rodrigues, ressalta que dentre as opções ofertadas do DDG, uma serve muito bem para a nutrição de suínos. O DDG para a suinocultura, até onde nos chega, porque faltam alguns estudos ainda com afinco, né? Até onde nos chega pode ser usado até 30% para animais adultos. Isso foi que nos chegou até nós aqui. Então, para terminação, para as matrizes, isso aí poderia ser usado até 30%, entendeu? Então, quer dizer, tem 70% aí que continua na composição da ração, milho e farelo de soja. Com 5 indústrias especializadas na produção do DDG, o diretor do Sindalco explica que a exportação do produto não vai ainda muito além do estado de Mato Grosso. Ainda não enxergamos, no curto e médio prazo, que haja uma sobra desse produto, mas, em sobrando,
O Pará é o segundo maior rebanho bovino, então também tem interesse, hoje não tem para fornecer, mas ele já tem interesse em adquirir, tá certo? Então não vemos muito problema, como não vemos com o etanol, de que haverá sobra desse produto, não vejo essa possibilidade. E o programa Terra e Negócios volta já, não saia daí. Uma almôndega de suíno para o almoço de domingo. O Cozinha do Campo traz o passo a passo dessa receita deliciosa e saborosa. Acompanhe. O Pé na Estrada passou pela literatura, música e fotografia em 2019. Que tal a gente relembrar um pouco? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Mike Bueno, ele é odontólogo e há 15 anos ele é um fotojornalista. Mike, conta um pouquinho pra gente, eu já conheço a sua história, sou fã do teu trabalho. Como é que se deu essa transição de odontólogo para fotojornalista? Foi bem interessante que quando eu era adolescente eu resolvi mudar aqui para o Pantanal, sou de Minas, e eu falei, quando eu formar, eu nem sabia que faculdade que eu iria fazer, mas quando eu formasse, eu viria aqui para o Mato Grosso, ia morar no Mato Grosso. E assim aconteceu. Só que no meio desse caminho eu percebi que eu gostava de imagens. E aí eu vim para o Mato Grosso, e como odontólogo, e fiz especialização na área de imagens. E consegui associar esses dois mundos que eu adoro, que é o mundo da imagem e o mundo da natureza. Porque tem muita gente aqui do Mato Grosso que não conhece o Pantanal. Verdade. Talvez tenha ido uma vez ou outra, isso não é conhecer o Pantanal, mas de realmente ir. Nós temos ótimas pousadas aqui no Pantanal, locais maravilhosos para poder conhecer. E conhecer esse mundo maravilhoso que é o estado nosso aqui do Mato Grosso. Né? É um dos melhores lugares do mundo para fotografia de vida selvagem. Não tenho nenhuma dúvida disso. Estamos com o Luiz Rocha, ele é professor, apresentador do programa na TV Brasil. Brasil Caipira. Eu sou um curioso que há mais de 30 anos aprendi a gostar da música caipira, escuto todos os dias e ainda não cheguei no fim, quanto que ela é rica e que não tem o seu devido reconhecimento. Nós estamos em 2019, a primeira música foi gravada em 1929, composição do Cornélio Pires, A Morte do Jorginho, primeira música gravada por Caçula e Mariano, moda de viola paulistana. Graças a Deus, 90 anos depois, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, criando o Dia Nacional da Música Caipira, um pedido meu, foram os deputados que fizeram o projeto, já foi aprovado na Câmara e no Senado, falta só a sanção do presidente. Aí realmente pudemos reconhecer o Dia Nacional da Música Caipira, em homenagem ao Cornélio Pires, 13 de julho, que coincidiu com o Dia Mundial do Rock, que também os roqueiros apreciam o som de uma viola. Você que está com o pé na estrada há vários anos, algumas décadas,
Valeu a pena? Valeu porque eu já mostrei duplas que ninguém nunca tinha ouvido falar e hoje vivem fazendo show. Hoje o Pé na Estrada veio à procura do professor Clóvis Matos. 14 anos na estrada em Mato Grosso durante a maior parte do tempo e hoje já circulando por outros estados também bem longe, digamos assim, daqui de Mato Grosso. A gente já foi parar no Recife, levando o livro e aí a viagem não é só chegar a Recife, a viagem é a estrada inteira. O projeto, a gente quando sai, a gente vai parando em posto de gasolina, em cafezinho na beira da estrada, vendedor de fruta que tem lá na beira da estrada, para levar livro para o povo e todo mundo quer livro. Já tem estudos que comprovam que a internet, em vez de atrapalhar, está ajudando. Né? É óbvio que tem muitas livrarias fechando por esse país afora, mas eu acho que é muito mais uma questão de gestão, sabe, do que de livro. O livro é caro, esse começa um problema por aí. O livro é caro e por menos taxado que ele seja, ele ainda continua caro. Né? E você, em um monte de lugar nesse país, você não tem livraria, as pessoas não têm acesso ao livro, mas a internet não atrapalhou absolutamente nada. É muito complicado é muito difícil você achar uma pessoa que abre um computador para ler um livro inteiro. Não consegue, cara, não consegue não, tá? Então muita gente começa a ver o livro e aí vai e compra o livro na livraria para ler o resto. E essa semana, a agropecuária brasileira perdeu um influente agente, o empresário Jorge Matsuda, ele que era diretor-presidente do Grupo Matsuda. Nós queremos aqui prestar a nossa solidariedade a todos os amigos e familiares. E o programa Terra e Negócios fica por aqui. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência e te convidar novamente para sábado que vem, às 9 horas aqui na TV Cidade Verde. Voltamos na semana que vem. Até lá!